Olá! Na aula 20 de circuitos elétricos, veremos aplicações da transformada de Laplace. Os objetivos da aula. Vamos exercitar cálculos de transformada de Laplace, aplicar as propriedades da transformada. Em terceiro, resolver equações diferenciais ordinárias utilizando o Laplace. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular algumas transformadas mais simples e gradativamente a gente vai aumentando a complexidade. Então, f de t é igual a 5e elevado a menos 7t. Né? Isso, lembrando que e elevado a t é igual a 1 sobre s menos a. Né? Então, aqui eu já estou fazendo uso da tabela. Né? Tenho que o f de s é 5 sobre s mais 7. Veja que esse fator multiplicativo ele aparece no numerador. Agora, eu modifiquei um pouquinho a equação de cima. Né? Então, fiz g de t igual a 1 menos e elevado a menos 5t. Então, a transformada de 1 é 1 sobre s, e elevado a menos 5t, a transformada é 1 sobre s mais 5. Então, rearranjando a equação, eu tenho um resultado. Vamos prosseguir. Agora, com uma expressão v de t, pode ser uma tensão, 10 cosseno de 20t. Né? Lembrando que a transformada de cosseno é s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Né? Então, eu faço a substituição. Então, v de s igual a 10s, esse 10 vem da amplitude, s ao quadrado mais 400. Agora, vamos, nessa mesma expressão, acrescentar e elevado a menos 5t na função v de t. Quer dizer, eu estou mudando um pouquinho a expressão no tempo. Né? Aqui eu aplico uma outra propriedade. E elevado a menos at f de t é igual a f de s mais a. É aquela função de transação no espaço da frequência complexa. Então, esse resultado anterior eu posso usar, né? Esse novo v de s é v de s mais 5. Então, eu substituo o s mais 5 na expressão anterior, né? E fazendo os cálculos, eu chego no resultado. Né? Vamos prosseguir. Temos vários exercícios na aula de hoje. Aqui é um pouquinho mais complexo, porque queremos mostrar que a derivada da transformada é a transformada de t f de t. Lembrem que nós demonstramos em duas aulas anteriores qual é a transformada da derivada de uma função f de t no tempo. Agora, vejam que eu estou derivando a função no campo da frequência complexa. Vamos demonstrar isso. Então, derivando a função f de s, né? Eu aplicando na definição, quer dizer, eu estou derivando também a transformada, né? E eu faço uma inversão de ordem. Eu pego d ds e coloco dentro da integral. Então, ficou f de t, d ds elevado a menos s de t dt. Né? Que eu aplico, né? Aplico a derivada na função e elevado a menos st. Então, eu tenho t e elevado a menos st. Né? Esse t veio deste expoente. O f de t já estava aqui. Né? E tenho aqui demonstrado. Quer dizer, a minha função que eu estou aplicando a transformada é menos t f de t. Então, esse menos aparece aqui e está demonstrado essa propriedade de que derivando a função f de s, né, a função na frequência complexa, no domínio complexo, significa que a antitransformada é t f de t. Né? Então, existe uma dualidade entre essas duas derivadas. Né? Agora, vamos calcular a transformada de t seno de ômega-t. Então, já fizemos o seno de ômega-t, é simples, né? Mas como tem t seno de ômega-t, eu aplico, né, a propriedade anterior. Né? Então, significa que para encontrar a transformada de v de t, basta derivar a transformada do seno, que eu já conheço. Né?
E aqui eu faço usando a derivação, né, derivação de um número fracionário, u sobre v, a derivada é v' menos uv' sobre v quadrado. Então, fazendo essa aplicação, eu chego a este resultado. Mais um exercício agora. Agora, lembramos que uma função degrau, né, ele começa em 1 e iria até o infinito, mas eu estou subtraindo uma outra degrau no instante de tempo, tempo 10. O resultado é que eu tenho uma forma de onda retangular entre 0 e 10 com amplitude 1. Então, fazendo a transformação, então, a transformada de Laplace de uma função degrau é 1 sobre s. Eu tenho aqui um deslocamento no tempo, né? Então, quando eu tenho um deslocamento no tempo, a transformada é a transformada da função multiplicado por e elevado a menos a s. Então, aqui eu estou fazendo uso novamente de uma propriedade, né? Agora, vamos fazer alguns exercícios de antitransformada. Então, eu tenho essa expressão, s menos 1 sobre s ao quadrado mais 9, mas antes eu vou desmembrar em dois termos, né? Eu tenho s ao quadrado mais 9, e aqui eu tenho 3 sobre s quadrado mais 9. Qual será a antitransformada dessa função? Aí, lembrando que essa expressão ele tem uma cara muito parecida com a transformada do seno e do cosseno. Então, vamos ver como é que eram as transformadas do cosseno. Então, s quadrado mais ômega quadrado. É muito parecido com essa expressão. E o da direita? Né? Então, aqui eu tenho o cosseno, né? E aqui, essa expressão aqui, ele é próximo. Próximo não, exatamente a expressão do seno transformada do seno de ômega t. Então, resulta que f de t é uma soma entre cosseno de 3t menos 1/3 de seno de 3t. Prosseguindo, então agora vamos fazer... nós temos essa função f de s, 12s sobre s quadrado, mais 36 elevado ao quadrado, né? E lembrando, né, de uma outra propriedade, t seno de ômega t é dado por aquela expressão. Então, fazendo a comparação das duas expressões, chegamos à conclusão que a antitransformada de f de s é um f de t igual a t seno de 3t. Então, vejam que existem algumas variações e vocês têm que avaliar como utilizar a tabela convenientemente para chegar nesses resultados, né? Com um pouquinho de prática, vocês vão conseguir calcular tanto a transformada como a antitransformada com uma certa facilidade, e isso vai ser muito útil na resolução de problemas de circuitos elétricos, né? Agora vamos pegar um circuito, né? Já vimos esse circuito nas aulas anteriores, né? Eu tenho uma fonte fonte de tensão de 12 volts, uma bateria, só que a chave está aberta quando o tempo é negativo. No instante t igual a 0, eu fecho essa chave, né? Eu tenho os valores do componente. Então, esse capacitor está descarregado com uma tensão nula até que a chave se feche. Então, fechando a chave, né, eu vou equacionar. Então, eu aplico a lei de Kirchhoff, aplicando as relações constitutivas, chegando a uma equação com integral, né? Eu derivo a função, então eu tenho uma função de derivada da corrente, mais 1 sobre RC I de t. Aqui virou uma equação diferencial homogênea. Por quê? Ficou igual a 0. E esse 0 é porque eu derivei uma constante, resultou no 0. Então, agora vamos aplicar a transformada de Laplace na equação diferencial. Então, esse primeiro bloco é a transformada da derivada, e 1 sobre RCI de S é a transformada do segundo termo. Eu faço uma fatoração aqui, coloco o IS em evidência, né? E o IS fica daquela forma, né? R sobre 1 sobre S mais 1 sobre tal. Então, eu substituí o termo RC pelo tal, né? Agora, eu aplico a antitransformada, né?
e tenho que a corrente é igual a E sobre R, E elevado a menos T sobre tal, né? Mas eu sei que o E é igual a 12 volts e esse resistor é de 5K, então eu consigo atribuir um valor numérico àquela expressão, né? Então 12 dividido por 5.000 dá 2,4, então vejo que a unidade aqui é em miliamperes, né? E o valor do tal, né, era meio, então o inverso de meio é 2. Né? Prosseguindo, então agora vamos aumentar um pouquinho o grau de complexidade. Agora vamos ter um circuito com resistor, indutor e capacitor e uma fonte, né? Onde esta fonte é alimentada por um degrau de tensão e as condições iniciais é de que tanto a corrente como a tensão no capacitor inicialmente eram nulas. Vamos fazer o equacionamento. Eu aplico aqui a segunda lei de Kirchhoff, a soma das tensões, né, é nula, né? Então, aplicando as relações constitutivas, chego numa equação íntegro diferencial, conforme mostrado aqui, né? Eu uso a substituição de variável, chamo de ω0 quadrado 1 sobre LC e de alfa R sobre 2L. E lembrando que ω0 é a frequência natural do circuito e o alfa é aquele fator de amortecimento desse circuito. Então, reorganizando a equação, tenho essa expressão, né? E agora vamos aplicar a transformada de Laplace naquela equação diferencial. Então, aplicando transformada de Laplace e considerando que a condição inicial da tensão, a tensão no capacitor na condição inicial era nula e a corrente nula, eu chego nessa expressão agora algébrica no domínio de Laplace ou no domínio da frequência complexa. Eu organizo agora a equação, coloco o IS em evidência, eu tenho aqui um termo do segundo grau, né, uma expressão algébrica do segundo grau, né, e vejam que o S do segundo termo cancelou quando eu fiz isso, né, e chego à conclusão que o I de S é dado por essa expressão. E no denominador eu tenho uma expressão do segundo grau, né? Então, as raízes dessa expressão no denominador, eles são os polos, né? E eu tenho algumas condições que eu preciso analisar, né? Que vão ser dependentes do alfa e do ω0. Então, o primeiro caso é um sistema super amortecido, significa que o sistema ele pega a energia da fonte de excitação, mas rapidamente ele tende para se estabilizar. No segundo caso, o alfa é menor que ω0, então nesse caso o sistema tende a comportar de forma oscilatória e eu tenho uma situação chamada de amortecimento crítico, que é o terceiro caso. Então, nesse exercício nós vamos parar por aqui, porque nós teríamos que ter valores numéricos para prosseguir, mas o comportamento desse circuito já foi visto em aula anterior. Então agora vamos fazer mais um exercício, né? Agora eu não vou dar o circuito, mas eu já vou descrever o circuito, né? Eu posso, na verdade, apresentar o circuito em forma de esquema elétrico ou em forma de uma equação diferencial, né? Na verdade, essa equação diferencial poderia ser também de um sistema físico. Inclusive, sistemas mecânicos e sistemas elétricos, eles têm uma certa dualidade. Então, eu tenho essa equação diferencial de segunda ordem, a tensão inicial no capacitor é nula, e tem uma outra informação, que a derivada da tensão no capacitor no instante t igual a 0 é igual a 1. Então, eu tenho uma condição, condição inicial no valor da tensão e de sua derivada. Isso vai ser necessário na hora de calcular a transformada de Laplace. Prosseguindo, vamos agora aplicar a transformada de Laplace nessa equação diferencial. Só lembrando que aqui tem uma derivada de segunda ordem, então eu preciso aplicar a transformada duas vezes, né? Chego nessa expressão, e aqui eu preciso só observar que eu usei V ponto. Esse V ponto
é uma notação notação simplificada para representar a derivada no ponto, a derivada e, em particular, eu estou fazendo a derivada no instante t igual a zero. O segundo termo é uma derivada de primeira ordem, então eu não tenho problema. Eu tenho agora terceiro termo, a transformada do terceiro termo, e a transformada de um número constante é constante sobre S, né, conforme já tínhamos visto anteriormente. E agora, organizando essa expressão e substituindo as condições iniciais, né, a expressão fica menor. Né? Agora, eu vou organizar essa expressão colocando o V de S em evidência, ela vai multiplicar essa expressão algébrica, né? E passo esse termo para o lado direito, né? E tenho uma expressão racional, né? Onde tenho no numerador 5 menos S e S que multiplica S quadrado mais 5S mais 3. Né? E calculando as raízes, né, dessa expressão de segunda ordem, né, eu poderia aplicar simplesmente a fórmula do Bhaskara e vou descobrir que as raízes dessa expressão do segundo grau é menos 0,7 e menos 4,3, que são os polos, né, e eu tenho um zero em S igual a 5. Né? E aqui eu vou aplicar a técnica de expansão em frações parciais, né? Como eu tenho no denominador produto de 3 termos, então eu preciso representar isso dessa forma, um termo em A, em B e no C, e o objetivo desse exercício é calcular esses valores. Né? Reescrevendo aqui a expressão, então o valor de A eu calculo multiplicando o V de S por S, então o S desapareceu e substituo para S igual a zero, me dá 5/3. Eu faço o mesmo para o B, só que eu multiplico esta função agora por S igual a S mais 0,7 e substituo o valor do S em menos 0,7. É o ponto onde eu anulo esse termo. Isso resulta em B igual a menos 1,73. Agora eu calculo o termo C, né, que dá 0,045. Então agora eu vou reescrever, né, substituindo os valores de A, B e C que eu tenho. E agora eu vou fazer a antitransformada para encontrar o V de T. Né? Então, e são aqueles formatos bem conhecidos. Então eu tenho que a antitransformada é igual a 5/3 menos 1,73 elevado a menos 0,7t mais 0,045 elevado a menos 43. Cada um desses termos correspondendo à antitransformada dos termos de cima, do V de S no domínio da frequência complexa, e por uma consulta de tabela, mas eu acredito que muitos de vocês já memorizaram, né, que quando eu tenho as expressões dessa forma, em geral, né, ou é uma constante ou é uma expressão do tipo e elevado a uma função menos t em um fator no índice. Né? Então, com isso, encerramos a aula de hoje. Até a próxima.